Olá, eu sou Ivan Maia e eu quero falar com você hoje sobre suicídio infantil. Como é que você pode livrar seus filhos desse mal tenebroso que há no mundo? Há alguns dias eu postei um vídeo aqui no meu canal chamado Suicídio Infantil. Se você ainda não o assistiu, eu sugiro que você o assista agora, talvez até antes desse, para fazer mais sentido para você. O vídeo teve uma repercussão muito grande e muitas pessoas me escreveram. Eu quero complementar hoje o assunto, inclusive respondendo às mães e pais que me escreveram pedindo ajuda e fazendo comentários que são importantíssimos. Eu creio que isso pode ajudar você e todas as pessoas que assistirem a se livrar disso para sempre, a entender melhor o porquê disso, né? Por que isso está acontecendo e como evitar. Você que já acompanha o meu trabalho e que aprecia o meu trabalho, se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita agora, se inscreve aí, clica lá na sinetinha também, que tem logo do lado, para você ficar sabendo em primeira mão de todo o vídeo que eu coloco aqui. A nossa grade aqui é toda segunda, quarta e sexta, religiosamente, tem um vídeo. Se você gosta, fica sempre com a gente e você ajuda o canal a crescer também. Vamos lá. No vídeo que eu postei, ao qual eu me referi agora, eu falei e mostrei o fato de que o suicídio infantil aumentou 10% nos últimos anos, só aqui no Brasil. No mundo hoje, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. E grande parte dessas pessoas são crianças e jovens. É uma tristeza, é um assunto pesado, um assunto triste, mas a gente tem que falar sobre ele. No vídeo anterior, eu falei sobre as causas, as principais causas, falei do afastamento dos pais, do quanto os pais estão envolvidos hoje com o trabalho, com esportes. Os pais que eu digo é o casal, né, de forma geral. Filhos que são criados só pela mãe, filhos que são criados só pelo pai, abandono, às vezes dentro do lar. O pior abandono que existe é aquele abandono dentro do lar. Falei dos males das redes sociais, do fato das crianças estarem se perdendo cada vez mais, da frieza. Já fiz um outro vídeo logo depois daquele chamado erotização infantil. Eu sugiro que você assista também, porque uma das principais causas do suicídio é exatamente a erotização que estão fazendo com as crianças aqui no Brasil, na mídia, esses movimentos, essa coisa toda que vem da própria política atual do nosso país. Mas vamos lá. Com base naquele vídeo, muitos pais e mães comentaram, por exemplo, que perderam seus filhos recentemente. Mães me escreveram e disseram: olha, meu filho, ele está prisioneiro das redes sociais, ele não sai do celular, ele joga o tempo todo, ele fica de madrugada acordado, o que é que eu faço, como eu faço? A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma criança com menos de 10 anos, ela não pode ficar exposta a uma tela luminosa por mais de 1 hora por semana. Quando eu falo tela luminosa, eu estou falando celular, tablet, televisão e computador. Eu tenho uma série de vídeos já que eu fiz sobre isso em 2014. Você pode procurar na minha página do Facebook, Ivan Maia Treinamento, você vai encontrar lá uma série chamada 10 razões pelas quais as crianças não devem ficar expostas à tecnologia. Hoje você fala isso, eu sou tido como quadrado, certo? Porque os meus filhos, eu tenho 2 filhas, uma de 10 e uma de 5, elas não têm celular. E se você perguntar para minha filha mais velha, de 10 anos, ela vai dizer para você, se perguntar com qual idade seu pai vai lhe dar um celular, ela vai dizer de chapa já, 16 anos. Porque já é um trato que eu tenho com ela. Não vai ter celular antes disso. Não joga, não tem horas para ficar assistindo televisão. Eu me preocupo com elas. A primeira coisa que você precisa saber é a prevenção ao suicídio infantil. Então a prevenção é feita através de amor, de atenção, é feita através de integração familiar, de não ter brigas, de você estar presente, de você acompanhar. Você precisa também supervisionar a questão do bullying, que é uma palavra que ficou muito conhecida, sempre existiu, mas ganhou força com esse termo em inglês, essa palavra em inglês agora, nos últimos anos. Bullying, porque hoje em dia faz muito isso nas escolas também. Se a criança ou o adolescente é obeso, ele sofre bullying. Se ele tem qualquer marca de nascença, ele sofre bullying. Se ele é muito inteligente, né? Principalmente se o seu filho é muito inteligente, ele vai sofrer bullying, claro. Porque num país de imbecis, toda criança ou jovem inteligente vai ser bullying, claro. Por quê? Porque um pinguinho de luz, ele dissolve qualquer escuridão que esteja presente. Você precisa entender que o amor é o melhor remédio. O estar junto é o melhor remédio. Se você é mãe, cria seu filho sozinha, eu sei o quanto adulto você vai dizer, como é que você pode saber? Você não é mulher. Eu sei, porque eu atendo pessoas assim, há 20 anos eu atendo. A gente sabe como é o sofrimento. Se você é pai, cria seus filhos sozinha, também, se você é mãe, tem que trabalhar fora, seu marido tem que trabalhar fora e você fica pouco tempo com eles, mas entenda, o amor, se você acredita em Deus, a oração para que Deus proteja seus filhos, para que te dê sabedoria. Agora o importante é você saber o seguinte, essa mãe que me escreveu dizendo assim, uma delas, meu filho tem 13 anos e ele não para de jogar, ele não sai da internet, eu não sei mais o que eu faço. Olha, mãe,
você que está me assistindo, às vezes a resposta está dentro da própria pergunta. Ora, ela disse, mas não fui eu que dei o celular para ele, e ele descobre a senha da internet. Querida, na Bíblia tem uma citação de Jesus que diz o seguinte, se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança fora, porque é melhor você entrar no céu com uma mão só do que com as duas permanecer no inferno. Então veja, tire a internet. Corte a internet. Como é que ele vai conectar se não tem internet? Ivan, mas ele tem o plano de dados. Então acabe com o plano de dados. Ivan, mas ele... Então pegue o celular e quebre com um martelo. Mas isso é violência. Isso aí é... Não, isso não é nada. Isso é proteger o teu filho. Se você tiver que chegar a esse ponto, faça isso. Não precisa quebrar o celular com violência. Aproveita enquanto ele dorme, porque uma hora ele vai ter que dormir. Pegue e quebre. Mas quem deu para ele vai dar outro. Aí você quebra o outro. Mas aí você quebra o outro. Quem desiste, primeiro perde. Corte o mal pela raiz. Mas ele vai ficar revoltado. Não, ele já está revoltado. Você já o está perdendo. O que você prefere, isso ou depois, amanhã, depois você chorar? Às vezes a melhor medida é a medida mais simples, mas que as pessoas não querem ver. Outra mãe me escreveu e disse, poxa, quais são os sinais, né? Olha, fulana de tal se suicidou, quais são os sinais? Gente, entenda, você tem que ficar atento aos sinais. Os sinais são, nos adolescentes, os sinais são reclusão, não querer nunca conversar, não deixar você entrar no quarto. Olha, um adolescente, quando ele não deixa você entrar no quarto dele, isso já é um problema sério. Antes de eu continuar, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente não concorda comigo nisso e talvez você não concorde também. Mas lembre-se que eu não estou preocupado em você concordar ou não. Eu estou aqui prestando serviço e eu vou dar a minha opinião. A resposta mais simples, normalmente, é a mais poderosa, mas as pessoas insistem em não ver, por causa do mimimi dos tempos modernos. Ok, esse maldito partido que assombrou e assolou esse país nos últimos anos, houve uma época aí que falava-se da lei da palmada, mais um dos absurdos desses assassinos. Lei da palmada? Que isso, meu? Eu fui criado e tomei muita palmada, e talvez por isso que eu seja um homem bom e honrado como eu sou hoje, mas não vou entrar nesse mérito. O que eu quero dizer para você é o seguinte, se um adolescente falar para mim, como já aconteceu, já tive filhos adolescentes, não, você não vai entrar no meu quarto, veja, eu me lembro perfeitamente de uma vez que eu tive que dizer para o adolescente, o quê? Seu quarto? Mas por quê? Você comprou essa casa? Você põe algum dinheiro aqui dentro? Não, para ser seu, você tem que pôr dinheiro ali. Não, eu me lembro de um dia que eu disse isso, não, você é hóspede aqui nessa casa, nada aqui é seu, portanto a porta não vai ficar fechada, sua mãe vai entrar aqui quando ela quiser, porque o quarto é dela e meu. Quando você se casar, que você pagar as contas, aí você poderá dizer, meu quarto. Então já começa por aí, se você usar a sua autoridade e fizer o seu filho ou a sua filha entender que enquanto ele for adolescente, nada na casa é dele, que ele mora de favor, a cueca dele é você que pagou, a roupa dele, a blusa dele é você que pagou, o material de escola e ele está ali porque você o colocou. Isso é autoridade. Isso não é, é claro, você vai ouvir alguém dizer, essa palavra está em moda hoje. Pergunta o que é fascista, a pessoa nem sabe. Mas tudo bem, vamos deixar isso para lá. É sua casa, as leis quem coloca é você. Você não precisa gritar, mas a autoridade não significa grito, a autoridade significa firmeza. Você vai formar o caráter dele. Tá, mas vamos supor que você não concorde comigo e você acha que o quarto é dele e ele começa a proibir você de entrar no quarto. Desconfie, porque uma das mulheres que me escreveu, você pode ir lá no vídeo sobre suicídio infantil, desce nos comentários, você vai encontrar lá o comentário da mulher. Ela diz o seguinte, um sobrinho meu se suicidou, ele tinha 17 anos de idade, ele ficou um tempo recluso, não deixava ninguém entrar no quarto dele, e o pai dele, o padrasto dele, notou que ele sempre mexia numa certa gaveta, ele não deixava ninguém entrar lá. Ele tinha naquela gaveta um revólver que ninguém sabe onde ele comprou, ele se suicidou, olha o absurdo, está escrito lá, ele se suicidou numa terça e o corpo só foi encontrado na quinta. A mãe entrou em depressão, quase morreu junto, queria se matar também, e a avó ficou 1 ano em depressão. Ninguém sabe por que ele se matou. Claro, ninguém vai saber mesmo, porque se você permitir que se afaste de você, você não vai conseguir. As pessoas hoje, elas vivem alheias umas às outras dentro da própria casa. Ame seus filhos, traga para perto, desliga a televisão, não deixe ter celular, limite as horas com tablet, esteja junto. É normal o adolescente se retrair um pouco, claro, os adolescentes eles se retraem um pouco. Veja, você já foi adolescente, você já viu a quantidade de hormônios que ficam em ebulição dentro da gente? A gente se acha feio, a gente se acha burro, a gente se acha desajustado. Talvez você não tenha sentido assim, mas eu agora com quase 60 anos, eu me lembro como é que eu fui quando adolescente e como é que eu me sentia desajustado, não achava o meu lugar no mundo. Ame,
demonstre amor, abrace, beije, observe, ore por eles, não dê tanta liberdade. A liberdade às vezes é a pior coisa que pode existir. Perceba sinais, perceba se eles estão sempre de roupa comprida, eles podem estar se automutilando. Hoje em dia, muitos adolescentes fazem isso, eles se cortam, eles se marcam, eles às vezes ensaiam. Veja, existem jogos de videogame que ensinam a pessoa a se asfixiar. Existem novelas, existem filmes que ensinam no ato sexual a pessoa asfixiar o outro até quase a morte. Eles dizem que o prazer e a morte, o prazer e a dor andam juntos. Gente, isso é pernicioso. Tem adolescente que fica a madrugada inteira na internet e os pais não sabem o que ele está assistindo. Os pedófilos fazem a festa na internet. Você não consegue entender isso. Enquanto isso, às vezes você está preocupado com jogos de futebol, com quem vai ganhar a Taça Libertadores do raio que parta todo mundo em 1000 partes. Que importância tem isso? Que o seu time está no primeiro lugar do campeonato. Que importância tem isso? Eu pergunto a você, se você hoje perdesse um filho seu, você tem noção da dor que é? E aí, você vai sair com a camisa do seu time? Ou então você sabe tudo sobre novelas e nada sobre o que está acontecendo na sua casa? Ora, gente, nós precisamos acordar, por favor. Acordem, orem, amem seus filhos, dediquem tempo para os seus filhos. Os filhos são são a herança de Deus, os filhos são a herança do Senhor. As crianças estão se matando, as crianças começam a assistir, as crianças começam a aprender na escola sobre gênero. Meu Deus do céu, o que uma criança tem que aprender sobre gênero? Você sabia, eu vou fazer um vídeo ainda sobre isso, eu vou te mostrar uma reportagem, mais de uma. Você sabia que nos Estados Unidos, que é um país liberal, existem 50 gêneros de sexo? E você sabia que aqui no Brasil já existem 74 gêneros de sexo? Você sabia que já estão ensinando as crianças na escola que um menino pode mexer no pipizinho do outro e que não tem nada demais? Você sabia que eu já atendi pais que um menino de 3 anos estava chupando o pipi do outro menino na escola porque ele leu nos livrinhos aquilo? Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Você não percebe que estão destruindo seus filhos? Estão fazendo de tudo para destruir seus filhos. Faz 30 anos que esse movimento começou. Esse povo tem um planejamento que você não imagina. Confundem a cabeça das crianças. Veja, a criança, ela precisa de um porto seguro. O porto seguro é a família. Ela precisa aprender sobre os valores morais. Ore com seus filhos, dedique tempo para eles. Não deixe eles assistirem a TV, a maldita TV. Não deixe assistir nenhum programa na rede câncer, lixo, esgoto, engana bobo, 1000 vezes amaldiçoada. É o canal mais canceroso que já existiu no mundo. É um canal assassino. Não deixe isso entrar na sua casa. Previna, fique de olho nos seus filhos. Escreva bilhetinhos, diga que você os ama. Demonstre amor de tudo quanto é jeito. Abrace todos os dias. Ore todos os dias. Não deixe jogar videogame. Fique atento. Ponha regras para tudo. Olhe os cadernos de escola deles. Vá às reuniões na escola. A escola hoje, infelizmente, queridos, a escola no Brasil virou uma selva. Os professores apanham de alunos. É uma balbúrdia, é o fim dos tempos. Você não percebeu isso ainda? Previna o suicídio. Observe as suas crianças. Olhe da mochila deles, veja o que eles andam aprendendo, sobre o que eles estão falando. Isso é um começo, mas já é uma grande coisa. Tem gente que pergunta, Ivan, como que eu posso falar sobre sexo com meus filhos e tal? Veja aquele vídeo de erotização que eu fiz, erotização infantil e também de suicídio infantil. Lá eu explico como é que você pode abordar esse assunto com as crianças. É importante você ser professor e professora deles, senão eles vão aprender no mundo. Preste atenção aos sinais, se eles forem crianças, a confusão, os pesadelos, qualquer coisa que eles falam, os desenhos que eles fazem. A criança expressa muita coisa no desenho. Preste atenção nos seus adolescentes, preste atenção nos sinais do suicídio, reclusão, ler sobre morte, falar sobre isso, filmes mórbidos, automutilação. Dê um jeito de saber tudo sobre eles. Vasculhe as gavetas. Olhe tudo que você puder. Ivan, vasculhar as gavetas dele? Sim. Mas eu estou invadindo a intimidade deles. Não, gente, eles são jovens, eles precisam de você. Esqueça toda essa parafernália que você ouve, esses imbecis, esses assassinos, esses movimentos que terminam com ista. Preste atenção em tudo isso daí. Esse movimento que defende minorias, supostas minorias. Que minoria? Quando foi que nós precisamos disso, meu Deus do céu? Cuide da sua casa. A sua casa tem que ser o seu templo na terra. Ame seus filhos. Ore pelos seus filhos, assista coisas boas com seus filhos, esteja perto dos seus filhos, agradeça pelas vidas dos seus filhos. Eu ainda vou fazer mais vídeos sobre isso. O mês de outubro, para mim, é o chamado mês da criança, é o mês onde eu mais estou fazendo vídeos sobre isso, porque eu me preocupo demais com isso. E você, se preocupa com a sua família? Olha, há uma grande diferença entre tarde e tarde demais. Se eu puder lhe ajudar de alguma maneira,
Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Escreva, você conhece algum caso assim? Você está enfrentando alguma dificuldade? Eu prometo responder o máximo de comentários que eu puder. Eu e minha equipe estamos sintonizados com isso para levar mais luz às pessoas que possam receber isso, porque a gente mexe com isso no dia a dia. Você gostou desse vídeo? Deixa o teu gostei para mim, compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, deixa o teu comentário para mim. Não se inscreveu ainda? Se inscreva aí, clique na sinetinha também, você fica por dentro de tudo. Aqui no meu canal, se você digitar no YouTube, Ivan Maia Família, Ivan Maia Filhos, Ivan Maia Criança, você vai ver quantidade de vídeos que eu tenho aqui. Meu nome é Ivan Maia e minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor nas 7 áreas da vida delas. Eu acredito na família, acredito que vale a pena a gente lutar por algo bom, acredito que a nossa família, os nossos amados, são as coisas mais preciosas que nós temos, acredito que é maravilhoso estar vivo, acredito no Deus vivo e acredito que Ele atende todas as nossas orações, especialmente quando a gente faz pelas pessoas que a gente ama. Eu orarei por você a partir de hoje, pelos seus amados, pela sua família, para que você seja muito feliz, para que haja muita luz na sua vida e para que você tenha cada vez mais uma vida abençoada. Desejo a você longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.